Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22. Versículo 7. Graças eu te dou, meu Pai. Digno é o Senhor. Lucas. Só diminuir um pouquinho. Guiado, eu quero te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Aleluia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado. Versículo 7, capítulo 22 de Lucas, diz assim: chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. Jesus, pois, entre Pedro e João, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde quer que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado o quê? Ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa data tão especial, tão preciosa, que estamos vivendo, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que teu Espírito possa nos inspirar para nos aproximar o máximo que pudermos, Senhor, do significado dessa Páscoa, daquilo que celebramos, Pai, e do impacto que isso tem nas nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço e te peço que todo espírito contrário à tua palavra, que seja repreendido agora nesse lugar em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor estejam conosco, liberando esse lugar, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade para alcançar os corações. Abre os corações, abre os ouvidos daqueles que vão ouvir, Pai, dá sintonia com o Espírito Santo, daquele que vai pregar, para que a tua vontade seja exercida de forma, Senhor, plena nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Páscoa, Páscoa, Páscoa. Tanta confusão na Páscoa, tantos conceitos errados. E até coelho da Páscoa, eu não sabia que coelho botava ovo. Coelho bota ovo. Tem um monte de coisas. E é claro que isso faz parte do mundo que nós vivemos. Não estamos aqui para criticar isso. Nós estamos aqui para mostrar o significado da Páscoa, para que essa confusão
não nos tire da essência daquilo que vamos viver no dia de hoje, que estamos vivendo no dia de hoje, não só na igreja, mas nas nossas casas e nas nossas famílias. Então hoje, talvez eu entre alguns detalhes que talvez você ainda não tenha ouvido, mas esse é o meu propósito hoje, de mostrar que a Páscoa era simplesmente, ou naquele momento, era uma sombra daquilo que viria em Jesus Cristo, e depois você vai aprender, se der tempo, que a ceia do Senhor, que nós fazemos aqui, aponta para as bodas do Cordeiro, que virá na segunda vinda de Cristo, quando nós estivermos definitivamente com Ele. Então hoje nós vamos entender, em primeiro lugar, aonde vem a Páscoa, a origem dela, como ela foi instituída. Depois vamos dar uma olhadinha num rito da Páscoa judaica, que não dá para entrar em muitos detalhes, mas quero falar dos 4 taças, dos que eu chamo 4 cálices, que tem tudo a ver com a obra que o Senhor Jesus está fazendo aqui em Lucas 22 e completa na cruz. E depois, se der tempo, se deve dar algum tempo, nós vamos estudar o impacto que a Páscoa deve ter nas nossas vidas. Amém? Para começar, aonde foi instituída a Páscoa? Êxodo 12. Todo mundo conhece. Vamos rapidamente a Êxodo 12. Sabemos aqui que o povo de Israel estava no Egito, estava cativo no Egito. Eles oraram, clamaram, Deus mandou Moisés. Moisés já conversou com o faraó por várias vezes, 9 pragas foram derramadas sobre o Egito, mas o coração de faraó ainda está fechado, não é isso? E aí vem a 10ª praga, vamos ver. E com ela a instituição da Páscoa. 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu queria que você sublinhasse na tua Bíblia, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ela o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Depois sublinha o 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Sublinha, o imolará no crepúsculo da tarde. 7, tomarão do sangue, isso aí tem que sublinhar todo o 7, faz assim no 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, mas nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. E aí o que ele diz? É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, e todos juntos: eu sou. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como a solenidade do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então estamos lá com o povo no exílio, o povo em escravidão. Deus está operando através de Moisés e das pragas. Essa será a última praga. A praga seria
a morte, o anjo da morte vai chegar no Egito e todos os primogênitos serão mortos, a menos daqueles que tiverem com o quê? Com o sangue nos portais, na verga de cada casa. O sangue do cordeiro é suficiente para livrar aquela casa da morte, o primogênito daquela casa da morte. E Deus faz mais. Primeiro o macro, ele faz desse fato que ocorreu, ele diz assim: eu quero que esse fato vire um memorial, que seja comemorado, celebrado perpetuamente. Perpetuamente. Amém? Para todo e sempre. Então vamos lá. De cara, nos primeiros versículos, lá nos primeiros versículos aqui, ele chama o povo e diz assim: olha, a partir de agora, vocês vão ter um novo calendário. Veja a importância da Páscoa. A Páscoa define um novo tempo para Israel. Eles agora não serão mais escravos. Começa tudo novo. Lá por isso que Paulo fala, tudo se fez novo. Uma nova época. Então é tão importante que o calendário vai ser iniciado por esse evento da Páscoa. Marca esse novo tempo. Vocês agora vão deixar de ser escravos para caminhar com o Senhor para a terra prometida. Amém? Glória a Deus. Um cordeiro para cada família. Eu vou falar depois sobre isso, mas é um cordeiro para cada família, ou seja, é uma festa que envolve a família, e você vai entender por quê mais tarde. E você vai ter que ter um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito. Você traz ele para a tua casa, ele fica alguns dias lá na tua casa com você, os teus filhinhos ficam lá, se aproximando do cordeiro, até gostar do cordeiro, mas vai chegar um momento que aquele cordeiro vai ter que ser sacrificado. Sinto muito, papai, mesmo que os filhos já tenham se ligado ao cordeiro, o sacrifício vai ter que ser feito. Você vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue dele, vai jogar numa bacia, vai pegar alguma coisinha e vai chegar na verga da porta e vai fazer assim, ó, em cima, do lado, do outro lado. Olha que interessante. Bacia na mão, sangue aqui, peguei algo para jogar. Ele não joga embaixo, ele faz assim, jogar lá em cima da porta. É aqui a porta, né? Está aqui com a bacia. Só aí você já começa a entender que quase tudo que tem nessa Páscoa está apontando para Cordeiro do Jesus e está apontando para a cruz. E ali ele diz, aonde estiver essa marca, o Cordeiro, a marca do Cordeiro, vai passar o anjo da morte e não vai matar. Mas antes disso ele definiu, 7 é o que eu falei, o 8. Naquela noite comerão o quê? A carne assada do frango não, do cordeiro. Daqui a pouco eu vou falar que é do coelhinho aqui. Né? A carne assada no fogo, com pães asmos, que é o pães asmos, pão sem fermento. Lembra que Jesus, quando chegou aqui, falou para seus discípulos, cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus, hipocrisia, dos saduceus, infidelidade, pouca fé e orgulho. Então, cuidado, ou seja, esse pão asmo mostra um pão puro, purificação. E as ervas amargas, para que eles jamais se esquecessem do tempo em que eles eram escravos. Então eles comeriam a erva amarga, eles comeriam o cordeiro e esse pão. E aí no 11 ele diz, vai comer depressa, porque normalmente vocês deixam lá o sapato lá de fora, o cajado no outro lugar, mas dessa vez você tem que estar arrumado para ir embora, porque essa refeição vai ser muito rápida, essa primeira Páscoa, porque vocês vão ser libertos pelo Senhor. E quando vocês forem libertos, saiam o quanto antes da escravidão. Amado, quando nós somos libertos
libertos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que sair o quanto antes da escravidão, sem olhar para trás, tem que já estar pronto para marchar para a terra prometida, porque a nuvem quer te dirigir, o fogo quer te dirigir para que tu chegue na tua promessa, a promessa maravilhosa que Deus tem para o seu povo. Então vamos lá. Vai, armou, já matou, já assou, já colocou na mesa, começa a refeição, mas está arrumado, todo mundo arrumado, ninguém dormindo, por favor, porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês que o faraó vai dar notícia e vocês vão sair para a marchar para a terra prometida no nome de Jesus, amém? Que naquela noite passarei no Egito, ferirei, e aí passou o anjo da morte e tocou em cada casa, e houve muito choro no Egito. E aonde estava o sangue do Senhor, foram poupados os primogênitos. Amém? Um dia de festa para uns, um dia de morte para outros. Um dia de celebração para uns e de choro para outros. Será assim na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia de choro para aquele que não tem o sangue, e um dia de celebração para aquele que tem o sangue do Senhor Jesus no seu coração. E aí ele disse, isso vos será por memorial. Ou seja, o fato histórico muda, Deus ordena que vire um memorial. O objetivo desse memorial, se repetir, tem dois objetivos. O primeiro é da comunhão da família, e do segundo é de ensinar as crianças. Venha no versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. A Páscoa tem um rito, a Páscoa judaica tem um rito, ela tem uma sequência. E há um momento que o filho chega e pergunta, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se adorou, chorou e adorou, e a gente sabe que aconteceu, que veio o anjo da morte, e que tudo isso aconteceu, e ao longo dos anos, a Páscoa judaica é celebrada nesse espírito. E há um rito que se perpetua e se repete, e aqueles que ainda não são messiânicos, que não aceitaram Jesus, se repetem até hoje. E nesse rito há algumas coisas muito bonitas e importantes. Eu não vou ter tempo de falar de tudo, mas hoje eu vou centrar naquilo que eu chamo as taças, as 4 taças e os 4 cálices. Você precisa entender que isso era aquilo que essa Páscoa era celebrada no momento do Lucas 22, no momento em que Jesus chega. Na verdade, ela é celebrada desde que Jesus nasce. E Jesus fica 32 anos observando esse ritual, entre aspas, sem poder revelar o verdadeiro significado dele. E hoje eu vou falar desses 4 cálices. Me dá os cálices. Comeram meu cálice? Aham. Existiam 4 cálices, até hoje existe. Ah, pastor, são 4 cálices? Claro que pode ser um cálice que você come em 4. Quebraram um cálice aqui, amado Senhor, então só tem 3. 4 cálices, precisa ser 4? Não. Você é um só, que eu coloquei 4 aqui,
para que você possa entender melhor. Pode ser em 4 momentos diferentes. Tem aqui os pratos, mas eu não vou entrar nos pratos, não vou entrar. Você sabe que tem erva amarga, você sabe que tem pão ali, não é? Então, primeiro, quando começa a Páscoa judaica, é um momento em família, em que toda a família está reunida à mesa, e o papai é responsável por dirigir a Páscoa, de dar o exemplo, de dar o ensinamento. Viu, papai? A primeira coisa que ele faz é o chamado, se você tiver aí, Rafael, me ajuda. A primeira taça, que é a taça chamada da santificação. E eu vou simplificar, porque se eu não simplificar, a gente não sai daqui hoje. Então, é como se fosse o início do nosso culto, em que ele pega o vinho, coloca e diz: obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelo fruto da vide, obrigado por esse ritual que nós estamos começando, obrigado por sermos o povo escolhido por Deus, tu nos chamastes para te servir, obrigado por essa noite especial, em nome de Jesus. Santificado e separado, onde ele está falando que ele é separado para Deus e está agradecendo. Em seguida, estou pulando, tem um monte de coisas acontecendo, mas há um momento então que ele passa a palavra para a criança, e a criança levanta e diz: pai, por que essa refeição é tão especial? Por que essa noite é tão diferente e tão especial? É a pergunta do filho. Vem a segunda taça, que é a taça que uns chamam de juízo e outros de explicação. O pai, a primeira ele fala isso e dá para todo mundo beber, ok? Todo mundo bebe a taça, a primeira. Aí a criança vai, pergunta e ele responde. Responde o quê? O que aconteceu. Meu filho, essa noite especial, porque ela celebra a Páscoa do Senhor. Nós éramos escravos, estávamos no deserto, estávamos em escravidão, e Deus enviou Moisés, e conta toda a história. E depois mandou que a gente matasse um cordeiro, colocasse o sangue dele no portal, para que não entrasse o anjo da morte. Os primogênitos dos egípcios foram mortos, e nós fomos libertos, e saímos naquele dia, daquela escravidão, e começamos a nossa caminhada rumo à terra prometida. Após, vamos lá, santificação, separação, juízo e explicação. Após explicar, papai bebe, passa para todo mundo. Todo mundo bebe o cálice, que uns chamam de juízo, eu prefiro de juízo, e outros de ensino e explicação. Depois disso, eu não estou falando do prato, então mas não dá para falar, mas há um momento então agora em que ele pega o pão asmo, quebra o pão asmo e passa o pão asmo para todos. Começa essa refeição relativa ao pão. E quando acaba essa refeição relativa ao pão, ele pega o terceiro cálice. Está aí? Que é o cálice da redenção e das ações de graça. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção. Obrigado, Senhor, por esse alimento, por esse pão, por essa mesa. Amém? E aí tem cântico de louvores, eles continuam a refeição deles. E finalmente chegam ao final da comemoração da Páscoa, que é uma festa mais de 1 hora, muita comida. Chega na quarta taça que o pai segura, que é o que a gente chama de louvor ou da bênção final. É o que vai encerrar. E aqui há louvores, e aqui também eles olham para o futuro, porque eles esperam a vinda de quem? Do Messias. E eles pedem fazem uma oração, agradecendo pela noite, encerrando a noite e dizendo
que o Messias venha e que o ano que vem, até o ano que vem, a gente se reencontre numa nova Páscoa em Jerusalém. Amém? E aí encerra. Tem coisas mais bonitinhas aí, que se você começar a estudar, só um culto, só para o que eles fazem seria o ideal. Bom, quando Jesus, aos 32 anos de Jesus, em Jerusalém, ele participa desta ceia, e ele olha esses 4 cálices, essas 4 taças, e ele olha o pão asmo, ele olha o vinho, e ele olha o cordeiro, e ele olha tudo isso que o povo judaico estava obedecendo a Deus. Pode apagar, mas... não, apaga, senão eles vão... Agora sim, você então pode vir para Lucas 22. Essa foi a introdução. Aí você vai vendo Jesus em sua última Páscoa aqui na terra. Chegou o dia dos pães asmos, versículo 7, comemorar a Páscoa. Ele chama Pedro e João, diz assim: vai lá preparar a Páscoa, preparar essa mesa que eu simplifiquei. Tem prato, tem pão, tem um monte de coisa aqui, ervas amargas, tem outras coisas mais que eu não estou falando aqui, porque só vai gerar dúvida. Então, preparem, cordeiro, preparem. Onde vai ser, mestre? Olha, você vai andar, vai achar uma pessoa, um homem com um cântaro com água, isso não era comum. Quando você achar, pode falar com ele que ele vai te dirigir para o lugar. Chega lá, o mestre mandou perguntar onde é o lugar da que nós vamos fazer a Páscoa, e eles foram, prepararam o lugar, está tudo preparado. No versículo 14 chegou a hora. Chegou a hora, está tudo preparado, a mesa posta, de acordo com o ritual judeu, tudo direitinho. Pedro está acostumado com isso, os discípulos estão acostumados com isso, está todo mundo acostumado. A primeira coisa que é diferente é que não era uma festa assim de família, pais e filhos, era o mestre e os seus discípulos. Mas, tudo bem. E então, quem vai dirigir esse rito, quem é? Jesus Cristo, é claro, porque ele é o mestre. 14, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Aqui já está até chamando de apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Como que diz? Como foi difícil ver esses 32 anos, vocês fazendo esse ritual, sem entender direito o que estava acontecendo, para onde vocês estavam apontando. E não só por isso, ansiosamente, porque é para isso que eu vim. E está chegando a hora do meu sofrimento, e eu vou ter que fazer essa última junto com você. É para isso que eu vim à terra, está chegando a hora, e eu estou ansioso em ter a minha última comunhão com vocês. Amém? Pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, essa vai ser a última com vocês, mas aqui na terra, mas estaremos juntos lá no céu, comemorando e ceando. Quem pode dar um glória a Deus? A boda do Cordeiro, vocês estarão comigo nas bodas do Cordeiro. Ou seja, o que eu vou fazer aqui agora vai começar a apontar, olha, assim como a Páscoa aponta para aquilo que eu vou ensinar agora, aquilo que eu vou ensinar agora vai apontar para as bodas do Cordeiro. Aleluia! E aí ele começa e pega o primeiro cálice. E o primeiro cálice, havendo dado o quê? Graças por aquela reunião maravilhosa. Ó Pai, quanto tempo eu esperei por essa oportunidade. Eu estou dando, ninguém diz, eu estou colocando as palavras de Jesus. Está chegada a hora, Senhor. E eu quero te agradecer por essas vidas. E pelo fruto da vide. Por esse vinho ou por esse suco. E ele abençoou, e diz aqui, ele repartiu e entregou aos seus, cumprindo como se fosse a taça 1.
a taça 1 é cumprida e todos esperam que venha agora o quê? A taça 2. E o que acontece? Caiu a taça 2. Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por aleluias. Veja que ele não fala de história, ele não fala do cordeiro que foi colocado nos umbrais, ele não vai para a explicação, ele não vai para o cálice do juízo, ele pula e vai para a refeição, e ele pega aquele pão que está num daqueles pratos, o pão asmo, o pão que é puro, e ele diz: isso aqui é o meu corpo. Esse pão, sem impureza nenhuma, é o meu corpo, que eu dou em favor de vós. E ele quebra o pão, e ele reparte o pão, e ele começa a entregar o pão com ação de graças. Então ele está, e depois ele vai tomar o vinho. Da mesma forma, ele toma o vinho. Ou seja, ele pula o juízo, ele pula a parte relativa ao histórico do cordeiro que foi colocado, o sangue do cordeiro que foi colocado nos portais, e vai imediatamente para o terceiro cálice, o cálice de ações de graças, com a primeira revelação: isso é o meu corpo. Esse pão que vocês comem, esse pão que vocês repartem, é o meu corpo. E eu não vou falar do cordeiro, e eu vou pular no ensinamento do cordeiro, que colocou ali e libertou o povo de Israel. Não. Eu não vou falar, porque um novo cordeiro está presente nesse lugar. Um novo cordeiro veio na terra. Esse cordeiro sou eu. João Batista, ao olhar para Jesus, a primeira vez que olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Foi? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu agora estou ampliando a Páscoa. A Páscoa que era do povo judaico, do povo judeu. A partir de agora, um outro cordeiro, está vindo sobre a terra. Um novo sangue vai ser derramado, não só para o povo judaico, mas para todo o mundo, para todo aquele que colocar esse sangue sobre os portais, sobre a porta do seu coração. Esse vai livrar do pecado, vai livrar da morte, vai livrar da escravidão. Mas eles não estão entendendo nada disso, nós entendemos, porque nós já vimos acontecer. Ele está começando a revelar. Ele pulou, está aqui. Ele fez o primeiro, ele fez o terceiro, que é o de ação de graças. Isto é meu corpo oferecido por vós. E ele, da mesma forma, ele criou um memorial. Olha, a partir de hoje, meus discípulos, o memorial não é aquele cordeiro. O memorial é essa santa ceia que eu estou fazendo aqui agora, que fala de um cordeiro maior, de um sangue maior. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E ele encerra com o terceiro:
Se eu tiver tempo, eu falo do quarto. Se eu não tiver, o pregador de hoje à noite talvez possa falar. Mas o quarto é o encerramento e é o apontar para o futuro, para as bodas do Cordeiro. Vamos falar mais desse cálice do juízo. Jesus está dizendo, eu não vou beber, vocês não vão beber agora o cálice comigo. Porque eu vou beber sozinho. O cálice do juízo eu vou beber sozinho. E diz, eu estou ansioso por fazer essa ceia antes do meu sofrimento. Quando ele chega lá no Getsemane, ele diz o quê? Afasta de mim. Que cálice é esse? O cálice do juízo. O juízo de Deus sobre o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum bom entre nós. E Deus precisava resolver esse problema do pecado que afasta dele e do amor que ele tem por nós. Veja que esse era o maior problema de Deus. Você sabe como Deus criou esse mundo maravilhoso que nós estamos vivendo? Simplesmente fez, haja isso, haja aquilo, haja aquilo lá, haja aquilo lá, e tudo foi criado pelo poder dele. Mas havia, o problema do pecado é muito maior, porque alguém tem que pagar o preço do pecado. A ira de Deus existe contra o pecado, Deus é irado contra o pecado, e nenhum de nós era digno, não haveria um cordeiro digno. Ele diz, não, eu resolvo o problema do pecado, enviando o meu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Nesta primeira vinda, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Eu sou o Cordeiro. A ira de Deus vai ser jogada sobre mim. O meu sangue vai ser derramado. E a ira do Senhor vai ser desviada do homem para mim ali naquela cruz. E é por isso que ele sabia a dor que ele ia sentir. A dor da separação com o Deus dele. Que ele jamais foi separado do Pai. Ele iria dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o grande sofrimento de Jesus, e aquele sangue teve que ser derramado para que o preço fosse pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele nos redimiu, e ele nos restaurou, ele pagou o preço do nosso pecado e nos levou de volta como mediador aos braços do Pai. Aleluia. Eu sou o Cordeiro. Vocês serão lavados pelo meu sangue. E aquilo que era físico vai virar espiritual. É no coração. Todo aquele que crê no coração e confessar com a boca será salvo. E a partir de hoje, eu estou instituindo, no dia da última Páscoa, eu estou fazendo a transição da última Páscoa que libertou o povo do Egito para a primeira Santa Ceia que liberta o mundo do pecado. E assim como foram libertos para seguir em frente à terra prometida, eu liberto vocês para a promessa de Deus, a nova Jerusalém, a terra prometida, o novo Canaã, e eu levarei vocês até lá, porque em Filipenses está escrito que a obra que o Senhor começou em nós, Ele há de completar, aleluias, e Ele há de enviar, e enviou depois quando Ele subiu, e foi glorificado com o Pai, enviar o Espírito Santo dele sobre nós,
poder sobre o pecado. Não só nenhuma condenação há para os que estão em os que estão em Jesus. Não só justificação, mas poder. O poder que ressuscitou Jesus Cristo está disponível. O poder que ressuscitou Jesus Cristo habita dentro de você para que você possa vencer o pecado. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, ouvi, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Façam isso em memória de mim. O meu corpo foi entregue. Você já pensou numa coisa linda que tem aqui, ó? Quando ele pega o pão, aí não tem um pão aqui. Ele pega um pão e diz assim: isso é meu corpo. Ele parte o pão. E ele dá o pão para cada um dos discípulos. Quando os discípulos se abraçam com Jesus, ou se abraçam entre eles, o corpo de Jesus está integral. Não sei se vocês entenderam. Eu tenho um pão na minha mão. Eu vou dividir o pão com a irmã Marisa. Toma, Marisa. Você está com a metade do pão? Eu estou com a metade do pão. Quando eu me aproximo em comunhão com Marisa e ligo esse pão a esse, o pão está inteiro entre nós. Esse pão é o meu corpo. Veja a beleza que Jesus fez naquela ceia. Eu reparto meu pão, cada um de vocês, eu dou meu pão, cada um de vocês tem parte do meu corpo, é parte do meu corpo. E quando vocês se unem em comunhão, ele é inteiro, e eu sou o cabeça. Durante anos e anos, milhares de anos, o pão tem sido repartido. E parte daquele pão, parte do corpo está na Regina, está na tataravó da Regina, está no meu avô. Todos os que já comeram o pão são parte desse corpo que um dia estarão juntos, unidos, completando o corpo nas bodas do Cordeiro. Por isso, essa ceia é apenas uma sombra daquilo que vai acontecer, porque é apenas uma parte do corpo que se une entre nós. Por isso é tão difícil, por isso dói tanto ao Senhor, quando Regina briga comigo. Ele não quer saber quem é o culpado. Ele só quer que os dois estejam presentes, ligados, porque fazem parte do corpo dele. Não, glória a Deus. Aleluia. Quando por isso Paulo diz, vocês têm que discernir o corpo. Para tomar a ceia, discerne o corpo. Você tem parte do corpo, eu tenho parte do corpo. Ninguém é, só Jesus.
quando a gente se abraça, quando a gente senta na comunhão, agora na ceia, ali está uma sombra daquilo que vai acontecer quando o Senhor voltar. Aleluia. Eu acho isso tão lindo. Só Jesus. Você entendeu? Porque lá na Páscoa ele já falou, vocês têm que botar um pão asmo. Se você notar um pão asmo como ele é como se ele fosse um cracker. Ele é cheio de coisa assim, furinho. Sabe o que é esse furinho? É porque o corpo dele foi perfurado na cruz e é moído, achatado. Sabe por quê? Porque o corpo dele foi traspassado naquela cruz há 3.500 anos atrás. Ele já estava mostrando o que ia acontecer com o corpo dele. Não comam mais a carne de cordeiro. Aquele cordeiro já era. O mais importante é o pão. É o meu corpo que eu dou em favor de vós. Alguns pontos antes da gente terminar, importantes. Desde a Páscoa, desde o Egito, o conceito de fé e graça estava lá instalado. Deus falou a Moisés, e Moisés falou ao povo: não basta que o cordeiro morra, que o sangue do cordeiro seja derramado. É necessário que pela fé você pegue e coloque lá na tua porta. Então, a família que matou o cordeiro e não colocou o negócio lá na porta, o que ia acontecer com o primogênito? Ia morrer. Conceito de fé. Segundo conceito, de graça. Não é pelos méritos de vocês que o primogênito de vocês vai ser salvo. É pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Claro que é o sangue de Jesus ali representado. É pelo sangue. Então é fé e graça. Por isso Efésios 2, pode ler se você quiser, 8. Vós sois salvos o quê? Pela graça, mediante a fé. É pela bondade de Deus que vocês serão salvos. A resposta de vocês é pela... Eu acho que você tem que decorar isso aí, Efésios. Então vamos lá. Efésios 2. Tem que decorar. Jesus, tu és maravilhoso, está dando tempo. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? Por favor, não vem de vós. Para de se gloriar, tá? Não é por obra para que você não se glorie. Por favor, cristão, para de ser, meu nome é arrogante, dizendo que eu tenho Jesus, vocês não têm. Que isso? É pela graça que você recebeu. E você recebeu para ser recriado para fazer as boas obras. Amém. Então você foi salvo pela graça, mediante a fé, e aí foi criado um novo tempo na tua vida, um novo calendário, como foi criado lá para os judeus, o teu calendário também. Quantos anos atrás você nasceu de novo? Você deve marcar isso, que é um novo tempo, uma nova criatura.
tudo se fez novo, uma nova criação. Jesus Cristo não só morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele estava substituindo Adão, ele estava fazendo uma nova criação, aleluias. Antes, o primeiro homem, Adão, alma vivente, terrestre, agora não, Cristo, o segundo e último Adão, ele agora cria uma nova humanidade, ele agora é espírito vivificante, agora ele dá a vida, ele é fonte de vida. Antes eu tinha a mente de escravo de Adão, a mente de Adão não conseguia enfrentar o pecado, agora eu estou em Cristo eu tenho a mente de Cristo, mais do que isso, ele subiu e derramou o Espírito Santo sobre mim, e agora eu tenho poder para vencer o pecado, aleluias, tudo isso pela graça de Deus. Romanos 6,14 diz, não, vocês agora não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Antes vocês chegariam diante do juízo pela lei e seriam condenados, porque não há um só homem que pode cumprir toda a lei. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês chegam debaixo da graça, chegam debaixo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, novas criaturas. Diga, você é nova criatura, diga para o seu vizinho, você, aleluia, você é nova criatura, aleluia. Tudo se fez novo, agora você é dirigido pelo Espírito do Senhor para Nova Canaã, no nome de Jesus. Agora, você recebe a graça pela fé, e agora para fechar, se você recebe pela fé a graça, Deus quer que essa graça possa fluir através de você, nos seus relacionamentos e na sua família. Volto para o início. Um cordeiro para cada família. A festa da Páscoa é uma festa de família. Ali eles estavam ensinando a importância da família sentar à mesa. Estavam ensinando a importância do ensinamento da palavra. Por quem? Pelos professores da IBI? Sim, nós ajudamos. Mas não só. A responsabilidade maior, desculpa falar, não é do professor da IBI. É do papai que está à mesa. Mas o meu marido morreu, então da mamãe. Meu marido me deixou, mamãe. De trazer os ensinamentos de Deus e da palavra de Deus. A Páscoa tem esse sentido de nos lembrar. Porque a cada dia, a cada manhã, a cada noite na televisão, entram palavras que são contrárias ao Evangelho, contrárias ao poder de Deus, à graça de Deus. Quem vai ensinar os filhos que não é coelhinho, que é cordeirinho? Tá vendo? Até isso aqui, tem que ensinar ele, irmão. Que não é chocolatinho só, é principalmente pão da vida. Quem vai explicar que o Cordeiro morreu naquela cruz por ele? Quem vai explicar que existe uma salvação porque nós temos a natureza do pecado dentro de nós? Quem vai explicar isso? Você acha que é a TV X ou a TV Y? Qual será o futuro dessa geração e dos nossos filhos? Quando Páscoa significa somente, não sou contra você comer teu chocolate, nós não comemos demais para não engordar. Pode comer teu chocolate, mas desde que a essência não seja perdida.
Desde que hoje você consiga sentar na mesa, você que não fala de Deus há muito tempo, e ter coragem de falar com teus filhos. E fala enquanto eles são pequenininhos, que você ainda consegue dar uns cascudos neles. Agora, quando eles ficam maiores, eles querem dar cascudo em você, você não vai ter tanto tempo. Aproveita. Aproveita. O cordeiro é na família. Mas, sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando que a Páscoa é para a família, a Páscoa é salvação, a Páscoa é a vida vencendo a morte, a Páscoa é a esperança. E você talvez tenha recebido o que Deus está falando é o seguinte: olha só, isso não é só para você não. Você recebeu a graça e a graça deve fluir. Eu quero salvar não só você, mas você e a tua casa. Atos 16, o carcereiro pergunta a Paulo: e aí, o que eu faço? Crê e será salvo. Tu e a tua casa. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Não só para você, mas para toda a tua família. E Ele conta com você, que já recebeu a graça, para que essa graça possa ser espalhada. Veja, não estou falando aqui de legalismo, pelo contrário, não vá para casa dizendo que ninguém pode comer chocolate, isso é besteira da grande, não vai entrar nessa. Aqui o Espírito não é de condenação, o Espírito é de graça, é mostrar o amor de Deus. Deixa o comércio vender o chocolate dele, você come o chocolate para lá, mas o sangue tem que estar no coração, a palavra tem que estar na mente de vocês, meus irmãos, porque senão eles não vão conseguir. Ai, papai e mamãe, quanto tempo você não senta à mesa com teus filhos? Crianças, eu sei, é corrido, a nossa vida é corrida demais, eu sei, mas é um alerta de Deus. Veja, você tem que de vez em quando fazer isso. Poxa, eu levei meu filho 50 anos na igreja, depois ele se desviou. Se você levou ele 50 anos para a igreja e nunca sentou ele na mesa para falar sobre Deus, você pecou, você bobeou. Se você levou 50 anos e falou, glória a Deus, porque a semente está lá plantada, um dia vai se voltar, amém? Porque a vontade de Deus é essa. Diga para o seu irmão, menos coelho, mais cordeiro. Pode dizer. Diga agora, menos comércio, mais família. Menos condenação, mais graça. Perdão. Menos chocolate, mais pão da vida. Menos morte, mais vida. Menos Adão, mais Cristo. Menos velha natureza, mais nova natureza. Menos tristeza, mais esperança. Porque Cristo está vivo. Porque o Cordeiro venceu. Ele habita em nós. Ele é a esperança da glória. Um dia Ele voltará. E Ele vai reunir o corpo. E vai sentar à mesa. Nas bodas do Cordeiro. E o quarto cálice terá sido cumprido para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar tempo. Vamos distribuir agora o nosso cálice. Vamos distribuir o pão. Hoje eu queria fazer diferente, distribuir, você ficar com as duas coisas logo na mão.